Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? O olho coçou aqui. Eita, nós. Iniciando mais uma live. Ao som de hino da vitória de Gabriela Rocha. Bom dia, Nath. Primeirinha hoje, Nath. Tá boa, Nath? Paz do Senhor. Luz, não faz isso comigo, não. Por que você é tão mal comigo? Vou jogar essa luz fora. Olha pra você ver, gente. Tava bonitinho. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Consegui! Não pode tocar nela agora. Bom dia, Dejane! Que saudade de você. Tudo bem, Dejane? Pegando meus marca-textos. Já peguei o de vocês. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame. Bom dia, Coimbra. Tudo bem com você? Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui. Vocês também podem convidar aí. Que nossa musiquinha já tá quase acabando. De fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o que, igreja? O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem correr, só ele abre o mar. Pronto, já enviei. Bom dia, Dani. Como é que você tá, lindona? Que prazer ter você aqui. Deixa eu ver quem mais tá com a gente. Meu maninho entrou. Tudo bem, neném? Ei, Silvana. Como é que você tá, Silvana? Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver o que era. Que vocês já conversaram bastante aqui. Deixa eu ver. Bom dia, Silvana dando bom dia. Ficou uma máscara no parque que dia. Da OAB, guardei na minha bolsa. Era de Dejane. Ai, vocês já estão assim, se ajeitando aí, né? Ótimo. Eu também amo, viu, Natália, musiquinhas antigas. Mas essa é uma antiga com a roupagem nova, né? De Gabriela Rocha. Gente, eu sou muito fã de Gabriela Rocha. Quando eu era mais nova, eu era muito fã de Aline Barros. Muito. Agora, assim, na minha fase mais adulta, eu sou apaixonada com Gabriela Rocha. Minha referência, assim, sabe? De ministro de louvor, de cantora, de intimidade, assim, com Deus. Nossa, Gabriela Rocha, ela é muito chique. Muito chique mesmo. Ela não sabe não, mas essa é minha best também. Aline Barros, Elane Jesus, Cassiane, Lauriette. Mas acaba que a Aline Barros destoava dessas outras, né? Porque as outras tinham uma pegada mais pentecostal. E a Aline Barros nunca foi dessa pegada pentecostal, assim. Então ela era um pouco diferente dessas outras, né? Mas, nossa Deus. Hoje, pra mim, sem dúvida, é Gabriela Rocha. Amo demais da conta. Está acabando a nossa musiquinha. Já abri em Provérbios 7 pra gente iniciar. E não esqueça de convidar os seus amiguinhos. Ok, igreja? Simbora, que essa luz fique aí firme e forte com a gente.
Bom dia a todos, Deus abençoe. Amém, Lincoln. Deus abençoe você também, jovem. Que te abençoe poderosamente no dia de hoje. Simbora. Na minha época mais nova, pois cresci a anciã desse grupo. Besta. Eu amava a Cristina Mel. Eu também, menina. Eu amava aquela de Cristina Mel. É porque assim, eu vou fazer 30 anos. Mas desde que eu comecei a cantar, assim, com 3 anos, eu já fui inserida, né, nesse mundo da música. Então eu escutava muito. E eu também amava Cristina Mel. Tem aquela música Amigo Distante. É uma música triste, mas eu amo demais aquela música. Mas amado amigo, eu oro por ti. Conhece essa? Embora tão longe, contigo estou. Eu amo essa música. Desde então, só as lembranças vêm colocar-nos lado a lado. Conhece essa? É muito bonita. E ao te ver tão longe, dói mais que muito. Um pedaço grande do coração tirou e levou pra longe. Responde, tenta ligar para mim. Essa música é muito linda. Amo demais a conta. Amava a Cristina Mel. Pois é, coloca ela amanhã. Ela é meio triste, mas eu posso colocar. Ela é linda, linda, linda. Muito emocionante, sabe? Muito emocionante. Chama Como Amigo Distante, ao amado amigo. Enfim, é essa música aí que os meninos estão comentando. Simbora, Provérbios 7. Vamos lá. Gente, mas eu perdi minha lapiseira e não acho ela por nada. Ah, lembrei onde eu coloquei. Deixa eu só confirmar se ela tá ali mesmo. Rapidinho, gente, rapidinho. Não tava, não. Perdi mesmo, viu? Ao amigo distante mesmo. Ótimo. Silvana disse que ama, ama. É essa mesmo. Então amanhã a gente coloca pra gente conhecer. Então vamos lá, Provérbios 7. Meu filho, escuta aí, igreja. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os nos dedos, escreva-os nas tábuas do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro vestido como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios da comunhão que hoje fiz para cumprir meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar das carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia.
Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me e dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte aos caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. Eu fiz um paralelo, né, com Apocalipse 17, e aí eu coloquei um post-it aqui dizendo a grande prostituta, Babilônia, né, grande cidade que reina sobre os reis da terra. Foi uma alusão que eu fiz. Às vezes vem esses paralelos assim, né, e eu vou colocando. Inclusive tem até outros post-its aqui que eu esqueci de falar. Vai em busca... Isso aqui eu acho que não é importante, não. O que eu coloquei aqui? Após a brecha dada, a prostituta o seduz e o arrebanha e promete delícias que são passageiras. Era isso que eu achei interessante e acabei não falando sobre as delícias, né, passageiras, sobre as coisas que a gente vive, sobre as coisas que a gente se permite, né, e são alegrias totalmente passageiras. A gente vive e depois, quando a ficha cai, a gente fala, poxa, não precisava ter feito isso, não tinha necessidade, foi uma brecha que eu dei, né? Me permiti viver algo que foi interessante, mas que não me conduziu a um caminho bom. Então, quando fala aqui sobre prostituta, sobre essas coisas, não necessariamente é uma prostituta, mas vocês entenderam o que eu disse? Sobre brechas que a gente dá? Aqui o texto está falando sobre uma brecha que se dá a uma mulher imoral, mas pode ser qualquer tipo de brecha que a gente dê na nossa vida, né? Pra gente ficar atento a isso. E aí no versículo 25 diz, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, para esses caminhos de tentação, de perdição, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então entenda mais uma vez que não necessariamente é a mulher mesmo, sabe? Carne e osso, mas a brecha, entenda como a brecha, como a permissividade, como que fala? Permissividade, a permissão que você dá para viver coisas que parecem boas a princípio, mas que no final conduzem à morte. Bom dia, Regina. Bom dia, Cia, Luciano, Vitória. Bom dia, lindona. Tudo bem com você? Deixa eu ver aqui. O que você está dizendo? Infelizmente, nos deixamos ser levados por pessoas e situações que não agrada a Deus. Verdade, Vitória. A gente tem que prestar atenção nisso. E quando a gente fala de coisas que não agradam a Deus, é porque Deus não quer que a gente se envolva com coisas que nos levam à morte. Então, acaba que o agradar a Deus tem tudo a ver com viver o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Porque Ele não quer que a gente morra. Ele nos fez para viver, para ter uma vida, para ter intimidade e relacionamento com Ele. Qual seria a intenção de Deus de nos criar para a morte, entendeu? Ele não quer que a gente se perca. Então, os limites, as cercas que Ele coloca ao nosso redor são para nossa própria proteção. Não é assim, fala, nossa, que Deus mau, eu tenho que fazer só as coisas que Ele quer. Não, na verdade, o que Ele quer é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Entenderam, igreja? Vamos lá para Êxodo. Hoje nós estamos em Êxodo 9. Vamos começar a falar sobre a quinta praga. É como os pais protegem os filhos. Exatamente, Natália. A vida aqui que a gente tem nessa terra, eu entendo que é como um eco, uma reprodução de uma realidade que existe lá no céu. Então, lá no céu existe essa realidade de pai e filho, de proteção, de família. Então, tudo que a gente vive aqui meio que é preparando a gente para viver algo eterno, sabe?
Então, esse relacionamento que a gente tem, eu não tenho filhos, mas esse relacionamento que os pais têm com os filhos, de querer cuidar, de querer proteger, é o mesmo sentimento que Deus Pai tem para com Jesus, tem para com nós filhos, entendeu? É uma grande família, nós estamos sendo preparados para viver isso. Então, aqui na Terra, a gente não protege os nossos filhos? Quanto mais Deus Todo-Poderoso. Tem aquela passagem que diz: vocês que são maus, se o filho pedir um pão, vai dar uma serpente ou vai dar uma pedra? Se pedir carne, vai dar uma serpente? Quanto mais Deus, o Pai que está nos céus, né? Dará até o Espírito, se vocês pedirem. É muito lindo isso, né, gente? Bom dia, Fagiane. Tudo bem com você? Acabamos de ler Provérbios 7 e vamos começar Êxodo 9. Nós estamos falando sobre as pragas do Egito. Agora nós estamos indo para a quinta praga. A quinta praga, morte de rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte, o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Bom dia, Rejane, tudo bem com você? Estamos em Êxodo 9, versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinzas de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor, olha aí, mais uma vez, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto, caso contrário mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo a você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Olha aí, gente. Olha aí. Faz todo sentido, porque a gente fica, uai, por que Deus, né? Não faz logo isso, não acaba logo com essa galera e aí os israelitas podem sair. A luzinha de novo deu problema. A gente fica questionando, né? Por quê? Por quê? Qual a razão? Qual a razão? Aí aqui no versículo 16 o Senhor fala: mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito. Qual propósito? Mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação até hoje.
Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam as palavras do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com as palavras do Senhor deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre toda a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos. Tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Mais uma vez o Senhor protegendo o seu povo. Versículo 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo e o meu povo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já estão demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Olha aí, mais uma vez, Faraó pedindo a oração, né? Porque ele deixaria o povo ir. 29. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Bom dia, Bruninha, tudo bem com você? Rejane, graça e paz, Rejane. Amém. Capítulo 10 de Êxodo, a 8ª praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e os seus conselheiros a fim de realizar estes meus prodígios. Qual que era o intuito, mais uma vez, de o Senhor ter endurecido o coração de faraó? Mais uma vez aqui no capítulo 10 a gente tem: eu tornei obstinado o coração. Qual que era o intuito? A fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Olha isso, gente, olha a finalidade. Era para realmente acontecer todas as pragas. O Senhor estava obstinando o coração de Faraó para que todas essas coisas acontecessem e se tornassem testemunho para os netos e bisnetos e tataranetos de Moisés e de de todo o povo de Deus. Interessante isso, né? O que vocês estão achando? Me fala aí. Tenta não pensar com olhos de justiça humanos, né? Porque se a gente pensa com olhos de justiça humanos, a gente fica meio assim. Mas tenta ver com os olhos de Deus, né? Tendo aquele povo como povo dele, como querendo estreitar laços com aquele povo que ele separou para chamar de seu. Então pensa nisso, ok? 3. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante de mim?
Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando no campo. Pensa, gente, a devastação, existe essa palavra? Como devastou a terra. Olha só, lá no versículo 31 do capítulo 9, fala que o linho e a cevada foram destruídos. O que tinha restado? O trigo e o centeio. Olha só, o linho para produzir roupas e tudo mais, cevada para, não sei, cevada hoje o pessoal faz cerveja e tudo mais, né? Naquela época eu não sei para que era a cevada. Não sei. Mas o linho e a cevada já tinham sido destruídos. Só restava o quê? O trigo e o centeio. E essa parte do trigo e do centeio tem a ver com alimento, né? Se destruísse aquilo ali, como é que o povo ia fazer pão, enfim, comida para sobreviver? Então, no capítulo 10, a praga dos gafanhotos viria para destruir o que restou. O que o granizo tinha deixado, tinha poupado, os gafanhotos iam vir para acabar com tudo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. 6. Encherão os palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que o seu país e os seus antepassados jamais viram desde um dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. O que Natália está dizendo? A sabedoria do Senhor é espetacular. Regiane falando que Deus tem um propósito em tudo. Natália, o processo faz parte, por mais que doído seja. Exatamente, Natália. Agora vamos para o versículo 7. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então os conselheiros foram lá falar com o faraó: pelo amor do nosso Deus, deixe esse povo ir prestar culto, porque estão acabando com todo o Egito. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. Olha aí, ele, né? Ficou bravinho. Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Versículo 13. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muita
muita mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. Mais uma vez vou marcar isso aqui. O Senhor endureceu o coração de faraó. Vamos lá. Eu vou até colocar um post-it aqui que me veio um negócio para eu observar. Pera aí. Rapidinho. Porque, o que eu coloquei aqui no post-it? O Senhor endureceu o coração do povo também, porque da primeira vez que eu li eu não reparei isso. Aqui a gente tá vendo que o Senhor endurece o coração de faraó o tempo inteiro, né? Mais pra frente, a gente vai ver que o povo vai ficando insuportável. Pensa num povo insuportável, se torna o povo de Israel. E aí eu tô querendo ler, coloquei um post-it aqui pra eu lembrar e observar. Se é o Senhor que faz o povo ser assim, ter o coração duro, ou se realmente o povo tem um coração duro. Nesse caso aqui de faraó, é o Senhor que vai fazendo isso, né? Vamos observar, deixei o post-it ali guardadinho pra gente observar como é que o Senhor age, né, com o povo, se é igual ou se é diferente do que ele tá fazendo com o faraó. Isso é um post-it aqui pra gente continuar nossos estudos. A 9ª praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Olha que poderoso isso, gente. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Olha aí, faraó foi amolecendo aos poucos. Primeiro, né, ele não estava deixando ninguém ir. Depois ele falou: vai só os homens prestar culto, o restante das pessoas ficam. Agora, com essa praga das trevas, né, das densas trevas, ele diz: pode ir todo mundo. Só deixa aqui... Cadê? Só deixa que as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Ou seja, vá você, o povo, mas as criações, os rebanhos ficam. Versículo 25. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vi a minha face, você morrerá. Olha isso, respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. 11. O anúncio da 10ª praga, agora uma praga fortíssima. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor: por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho.
e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam, você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Olha aí, Moisés já não está aguentando mais as idas e vindas de faraó. Já saiu com grande ira. O Senhor tinha dito a Moisés, versículo 9. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Olha aí, mais uma vez o Senhor dizendo qual que era o intuito de endurecer o coração de faraó. Qual que era o intuito? A fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Senhor do céu, essa luz está me deixando irada, igual Moisés. Igual mesminho que vê. Acho que é mau contato. Isso, luzinha, vamos lá. Eita, agora foi. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e não quis deixar os israelitas saírem do país. A Páscoa, capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Gente, presta atenção agora, que agora a gente vai ver o que realmente é a Páscoa, tá? Vamos lá. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue, olha aí que forte. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu o vir, passarei adiante. Gente, isso aqui é muito poderoso. Muito poderoso. O sangue como um sinal de que estamos marcados, né? De que eles estavam marcados não para a morte. Olha isso. O sangue era uma marcação para a vida. O sangue que eles iam passar ali nas portas era um sinal para a vida. Aqui há o sangue que guarda essa casa. Isso não é forte? Agora sai daqui e vai para a graça. Qual foi o sangue? Qual foi o sangue que foi derramado? Não para a morte, mas para que fôssemos marcados pela vida. Qual foi o sangue que foi vertido, que foi descido, que escorreu pela cruz?
Forte isso, né? Não para a nossa morte, não para a nossa condenação, mas para a nossa vida. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Dejane, sangue que traz salvação. Natália, mais uma vez o sangue pela vida. Exatamente, Natália, exatamente. A morte necessária de um para a vida de todos, né? Isso é muito, muito, muito poderoso. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Eu acho tão interessante isso sobre o fermento, e eles vai repetindo, né? O Senhor vai repetindo, não coma nada fermentado, não coma nada fermentado. Lá no Novo Testamento, a gente viu várias vezes Jesus falando, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês já repararam isso? Muita coisa que a gente tem aqui no Antigo Testamento é falada no Novo Testamento com um novo sentido. Vai se repetindo. Vocês reparam isso? Então aqui está falando várias vezes, olha, quem comer do fermento será eliminado do povo. E lá no Novo Testamento, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito interessante isso. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. 24. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Então a Páscoa, gente, é a celebração desse momento, tá? A Páscoa que foi passada, hoje a gente celebra a Páscoa com um novo sentido, né? Que foi a morte de Cristo e tudo mais. Mas a Páscoa mesmo começou aqui. Esse é o início da Páscoa, não tinha ovinho de chocolate, não tinha nada, era isso. Era pão sem fermento, cabrito assado e tudo comido às pressas, assim. Tudo na correria. Essa era a Páscoa. Ok? Vamos continuar. Versículo 24, obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração.
Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O Êxodo, versículo 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Leve os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e o carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. 37. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Olha aqui, 600.000 homens. Anota isso aí, porque lembra quantos entraram? Quantos foram que entraram? Eu tinha anotado. Deixa eu ver. Onde eu anotei? Eu nem sei onde eu anotei. Quando veio José, sua tribo. Vocês anotaram? Acho que foram 70 pessoas. Se não me engano, foi isso. 70 pessoas entraram no Egito. Lembra aí, gente? Vocês lembram quantos foram? Eu pedi para vocês anotarem. Eu anotei em algum lugar, mas não estou lembrando onde. Mas olha a diferença. De 70 por ali, aproximadamente, de 70 pessoas ali da família de Jacó que entraram, que foram para o Egito. Olha o tanto de gente que está saindo agora, os israelitas. O que virou esse povo? Olha a multiplicação absurda de 70 pessoas para 600.000 homens a pé. Além de mulheres e crianças, porque como a gente já disse, mulheres e crianças não eram contabilizados. Então, 600.000 só de homens. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo de sangue seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Olha aí, num período de 430 anos, eles passaram de 70 pessoas para 600.000 homens. Além, eu tô anotando aqui, além de mulheres e crianças. É gente, menino. É gente com força. Colocando aqui um post-itzinho. Simbora. Todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Gênesis 46, 27. Isso, Dejane, você é uma bênção. Foram 70 mesmo. Deixa eu até anotar aqui a referência. Gênesis 46, 27. É a referência aí, ó, de quantas pessoas eram. De 70 para 600.000. Bom dia, mamãe. Chegou atrasada, mas tá aí. É isso aí que importa, minha filha.
É isso aí. A luz apagou de novo, acendeu de novo. Vamos lá. Estamos em Êxodo 12, versículo 43. Pega lá, mãe, a Bíblia e marca texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador ou contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Olha isso aí. Nem quebrem nenhum dos ossos. É interessante porque... Por que eu fico fazendo esses paralelos? Lembra quando diz lá que nenhum de seus ossos foram quebrados? Deixa eu ver onde que está essa referência. Nenhum de seus ossos foi quebrado. Cadê? Onde que fala isso? Eu preciso da referência agora. Essa referência que eu tô falando fala sobre Jesus, né? Quando ele morreu. E nenhum de seus ossos será quebrado. Vamos ver onde que tá isso. Onde que tá isso? Onde que tá? Tô achando aqui, gente. Peraí. Está em João 19, 32, 36. Porém, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Tudo isso para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. A gente não fala sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus, né? Aqui existiam esses sacrifícios de animais, cabrito, cordeiro. E olha que interessante. O Senhor fala isso para Moisés: vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos seus ossos. Por que não quebrar nenhum dos seus ossos? Interessante isso, é muito interessante. Porque aqui a gente vê, falando sobre Jesus, para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, aqui já nessa época, nenhum osso poderia ser quebrado do cordeiro, da ovelha, do cabrito, enfim, que fosse sacrificado, já remetendo ali para Jesus, né? Para que se cumprisse as escrituras. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, assim como nenhum desses ossos aqui também poderiam ser quebrados. Tá tudo interligado, vocês reparam? Tá tudo interligado? Salmo 33, fala isso também, Dejane? Fala sobre isso? Eu acho que tem alguma coisa a respeito mesmo em Salmo 33. Deixa eu ver aqui. Vamos fazendo as interligações. A gente precisa parar de achar que a Bíblia são livros sem conexão, sabe? Durante muito tempo a gente pensou assim: acabei Gênesis, acabei Êxodo, acabei Levítico. Como se fossem livros isolados, mas é tudo interligado, entendeu? Uma coisa está interligada à outra. O que tem no Salmo 33? Deixa eu ver aqui. Dejane colocou alguma coisa sobre o Salmo 33. Vamos ver. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra do Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfez o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo, o qual escolheu sua herança. Não entendi, Dejane. Vamos continuar lendo. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos, que contempla todas as tuas obras. Não há rei que salve com grandeza de um exército, nem homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é felaz pela segurança. Não livra ninguém como a sua grande força.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam a sua misericórdia, para lhes livrar a alma da morte, para conservar vivos a nossa fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é nosso exílio e escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Não entendi nada. Deixa eu ver aqui, Dejane falando que procurou no Google. Informa que nos últimos versículos apareceria essa referência, mas na minha versão não aparece não. Na minha também não. Não encontrei nada relacionado. No Salmo 33 eu também não encontrei não. Mas essa ligação aí, Dejane, que eu vi, foi justamente naquele outro versículo lá, de João, né, que fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Eu achei bem interessante, né? Porque nenhum dos ossos aqui, desse cordeiro que seria sacrificado e que teria o sangue ali passado pelos umbrais da porta, né? Que teve o sangue passado, poderia ser quebrado. E aí a gente vai fazendo a alusão. Os ossos do Senhor não foram quebrados, o seu sangue nos trouxe salvação e libertação, nos trouxe vida, nos livrou da morte, nos livra do pecado. Aí eu vejo uma grande associação nesse sentido. Amém, igreja? Eu cansei dessa luz. Meu pai, eu cansei, vou jogar essa luz no mato. Cansei, desisto de você, fica apagado mesmo. Vamos lá. Onde estamos? Onde estamos? Cadê? Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. 13. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não coma nada fermentado neste dia, no mês de Abibe. Vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês, durante 7 dias, como um pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Olha a força, gente, todos esses momentos falando, cuidado com fermento, não tenha fermento. E aí Jesus vai lá no Novo Testamento e diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Não era fermento físico que ele estava falando, né? 8. Nesse dia, cada um dirá a seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa. Eu marquei aqui um post-it. A respeito disso, eu coloquei a marca da besta na mão ou na testa, representando a memória eterna de que se trocou Jesus por mercadorias, por compra e venda, por entrada e saída. Eu fiz um paralelo, né? Porque aqui está dizendo que esse memorial deve ser repetido e deve ser dito aos filhos e ele deve ser assim lembrado tanto de modo que esteja na sua testa e na sua mão para que você jamais se esqueça. E aí eu fiz esse paralelo, né? Quando a gente vê lá em Apocalipse falando sobre a marca da besta que será na mão ou na testa, tem esse símbolo, né? Essa representação de que não se esquecerá. Quando a marca da besta for marcada na mão e na testa, eu entendo que é para se lembrar, para você se lembrar. Eu troquei Jesus por mercadorias, porque a gente sabe que quem não tiver a marca da besta na mão ou na testa não vai poder nem comprar nem vender. Então eu fiz esse paralelo aqui, né, sobre isso. Não sei se vocês entenderam aí, vocês vão me dizendo se vocês pegaram esse paralelo também.
Então vamos lá. Isto lhe será um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. 11. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem um cordeiro, toda a primeira cria dos seus jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e como um símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou com mão poderosa do Egito. Olha só, aí eu coloco mais um post-itzinho aqui, de continuação daquele lá, né? Que a gente falou sobre marca da besta. Eu coloquei para nunca esquecer de que há separação do Pai. Satanás quer marcar para que não haja possibilidade de retorno ou arrependimento. Justamente isso, gente. A marca da besta é exatamente isso. Para que você jamais se esqueça que traiu o Senhor e não haja possibilidade de arrependimento. Forte isso, né? Vamos lá. A partida dos israelitas, capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, né? Quando o faraó deixou, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Olha o cuidado do Senhor. Olhem o cuidado do Senhor. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Gente, se atentem para isso aí, ó. Se atentem para isso. Quando o Senhor tirou o povo de lá, eles teriam que passar por um determinado lugar onde estariam os filisteus, né? E aí, olha o que o Senhor pensa. Eu não vou levar eles por esse caminho, que é o caminho mais curto, porque eles vão se deparar ali com uma guerra. E pode ser que eles se arrependam e voltem para o Egito. Aí o Senhor, com grande cuidado, disse: olha, vou levar eles pelo caminho mais longo. Mas no caminho mais longo eu vou poupá-los da guerra. Cuidado, gente, cuidado. Às vezes a gente quer ir pelo caminho mais curto, mas lá haverá guerra. Olha só. E às vezes a gente passa por caminhos mais longos, mas porque o Senhor está querendo nos livrar de determinadas coisas. O versículo 18 diz que os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eles já estavam contando que iriam encontrar ali com os filisteus, porque, né, sabiam que passando por ali ia passar por uma terra e teria guerra, teria batalha. Mas o Senhor foi tão cuidadoso que os livrou dessa batalha. Eles saíram preparados para lutar, mas não teriam que lutar. Bonito isso, né? Bom dia, Lídia, tudo bem? Tem problema não, minha filha, o importante é chegar. Estamos no versículo 19 do capítulo 13. Moisés, olha aí, levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. A gente já falou sobre isso. Versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor, isso aqui é muito bonito. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de
noite. Gente, isso aqui é lindo demais. Eu ainda marquei aqui, ó, um post-it, coloquei conforto térmico. Conforto térmico? Que isso, Isadora? Gente, o deserto tem uma variação de temperatura muito grande. Durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. E eu entendo que o Senhor preocupou até com isso, né? Então, durante o dia tinha ali uma coluna de nuvem que protegia do sol escaldante ali o povo. Além de servir como um sinal de guiar o povo para onde eles deviam ir, porque a nuvem ia e o povo ia atrás. Se a nuvem parava em determinado lugar, eles ficavam parados. O povo era guiado por essa nuvem. Além de ser um sinal de guiar o povo, ela também servia de proteção. Porque o sol escaldante vinha, mas o povo estava abrigado nessa nuvem. E à noite, gente, à noite, aquela nuvem, né? Como é que fala aqui? De dia, numa coluna de nuvem para guiá-los, e de noite, numa coluna de fogo. Eu entendo que transformava, ou então vinha uma coluna, não sei. Mas olha só, de dia, que era muito quente, tinha a nuvem para proteger, e à noite, que era muito frio, tinha a coluna de fogo que esquentava todo mundo e mantinha ali um conforto térmico, temperaturas ideais, para que os israelitas continuassem caminhando. Olha aqui, e assim podiam continuar caminhando de dia e de noite. Eu acho isso aqui muito lindo, sabe? Muito, muito chique. O Senhor se preocupando com o povo nos mínimos detalhes. Para quê? Para que o povo continuasse caminhando. José Luiz diz que também entende que transformava. Também entendo, né? Durante o dia era uma coluna de nuvem para, né, deixar fresquinho, e durante a noite se transformava numa coluna de fogo para deixar o povo ali, eu falei ao contrário, né? Para deixar o povo fresquinho durante o dia e quentinho à noite. Capítulo 14. Este nosso Deus é muito poderoso, não é, Lídia? Verdade, viu? A perseguição dos egípcios. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com seu oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, de fronte de Baal-Zefon. Olha aí, gente, presta atenção que agora nós vamos para uma parte poderosa. A travessia do mar. Deixa eu beber uma água aqui, ó. Ai. Vamos lá. Ao aproximar-se, o faraó... Que foi, minha filha? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Calha no colo. Olha, gente, a roupinha. Pronto, agora fica quietinha. Fica aí, quietinha. Senta. Ao aproximar-se o faraó dos israelitas, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Agora, desta vez, irei marcar toda vez que o povo começar a reclamar. Vão marcando aí comigo, para a gente ver quantas vezes eles reclamaram, que é reclamação com força. Vou marcar aqui. Primeiro, foi por falta de túmulos no Egito
que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Olha que lindo, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Digam aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Retada, gente. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Deixa eu marcar aqui. Gente, que coisa linda. Versículo 18, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. 19, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Que interessante. Aqui, pensa comigo. O que está acontecendo? Tem o mar, vamos desenhar. Vamos lá. Aqui está o povo caminhando. Aí aqui tem o mar, ok? À frente do povo caminhando tinha a coluna de nuvem e tinha o anjo de Deus. Ia guiando o povo. O povo está aqui, ó. E a coluna de fogo e o anjo de Deus ia guiando o povo. Chegou aqui na frente do mar, não tinha mais o que o povo fazer. E aí Moisés falou, acalmem-se. O anjo e a nuvem veio aqui, ó, pro fim. Eu entendo claramente como para dar a proteção aqui, ó, pro povo de Israel. Vamos lá. 19, a seguir o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Olha aqui, gente, soprou. Não foi tipo tocou e abriu. Vocês entenderam, né? Foi durante toda a noite. O vento foi soprando durante toda a noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Uma parede de água assim, ó. Uma parede de água de um lado e do outro. E aqui, no meio, terra seca. Devia ser muito interessante você passar e ficar olhando os peixinhos aqui do lado, ó. Devia ser muito legal. 23. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas de seus carros começassem a soltar-se de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Forte isso aqui, ó.
os inimigos começaram a perceber que o próprio Senhor é que pelejava, que lutava a batalha dos israelitas. Os israelitas não precisavam lutar. Lembram que eles estavam preparados para lutar, né? Lá no versículo 18, dizem, né, que estavam preparados. Embora no outro capítulo aqui, no capítulo 14, no versículo 12, eles já estavam assim, morrendo de medo, falando, foi para isso que a gente veio? Para vocês, né? Pra gente morrer aqui no Egito? Mas os próprios inimigos reconheciam que era o Senhor que estava lutando por eles. Versículo 26, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Depois de ver essa grande maravilha, esse poder sobrenatural do Senhor, eles creram, temeram, né, o Senhor e colocaram sua confiança nele, como também confiaram em Moisés. Ok? Essa é a primeira parte. E aí nós vamos anotando toda vez que o povo reclamar. Eu já comecei a marcar aqui, ó. Nós já temos uma vez. Na verdade, eles já reclamaram antes, lá naquela época das pragas, né? Quando Moisés e Arão chegou, né, para pedir ali que libertasse o povo a primeira vez. Então o faraó falou, não, eles são muito preguiçosos, nós vamos aumentar a carga sobre eles. Então ali eles já reclamaram, mas eu vou começar a contabilizar a partir desse momento que eles saem do Egito. Vocês vão ver o tanto de vezes que esse povo reclama. E eu fico toda vez que eu vou orar, eu falo, Senhor, não deixa eu ser como esse povo, não. Não deixa eu ser como esse povo, não, porque esse povo era chato demais. Enfim, terminamos a nossa leitura de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia poderoso. Fiquem firmes aí todos os dias nesse nosso momento de leitura para a gente continuar nesse nosso propósito. É uma alegria caminhar com todos vocês e eu quero me despedir de quem está nesse exato momento na live. Natália, um beijo. Dejane, um beijo. Bruninha, um beijo. Mamãe, Juninho, Vinícius e Ludson, um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e até amanhã às 8h10. Convidem mais amiguinhos para este momento, ok? Um grande beijo e fui! Amém. Vocês estão falando que foi bênção, foi gostoso demais. Tenham um ótimo dia, igreja. Amém. Fomos!